Estamos aqui para mais um Entre Linhas, no canal 33 da TV Atualidade. Eu, Denise, a Nilza e o Silvio, que semanalmente temos um encontro marcado com vocês, para que nós possamos ter aquele bate-papo gostoso, né? Sempre até de certa forma surpreendente, porque vocês queiram, acreditem ou não, a gente não combina nada, né? A gente conversa assim como naturalmente, como a gente acredita que as coisas têm que ser, né? Naturalmente, para que realmente atinja o objetivo. E a gente está muito feliz hoje, porque o programa da semana passada, ele aconteceu sob sugestão de uma telespectadora, e hoje nós temos uma nova sugestão, né? A gente fica muito feliz com isso, que é da professora Noêmia Jorge, que nos pediu que hoje abordássemos a questão do etarismo, né? Estão se perguntando o que seria? A gente imagina que sim, né? Porque não é um termo muito usado, até pouquíssimo usado por nós. Mas o etarismo nada mais é do que um certo preconceito, uma ideia pré-concebida de forma pejorativa com relação aos nossos idosos, né? É achar que as pessoas depois de uma certa idade já não têm capacidade para fazer as coisas, né? E aí a gente vai discutir um pouco sobre essa ótica, né? Porque não precisa ser idoso para não ter capacidade para fazer certas coisas, né? Capacidade, habilidade independe da faixa etária. Mas condições físicas, né, intelectuais, certas logísticas que são mais fáceis para os mais jovens já se tornam uma tarefa mais árdua para as pessoas de mais idade. E é sobre esse desafio de ser idoso nos dias atuais, no nosso país, na nossa sociedade, que a gente vai conversar um pouco. Até porque, né, estamos nós aqui indo, né, a passos largos para essa faixa. E quem não tem medo disso, né? Não sei se medo seria a palavra mais correta, mas na verdade a gente anseia muito pelas outras etapas da nossa vida, né? A gente é criança, a gente quer ser adolescente, a gente é adolescente, quer ser adulto, e depois, quando a brincadeira está ficando boa, a gente descobre que tem um desafio um pouquinho mais diferente, que é a velhice. E quando chega a nossa velhice, nós passamos pela velhice de pessoas que nos são próximas. Então, a gente tem esse laboratório aí para experienciar e, de certa forma, antever como é que pode ser o nosso processo de envelhecimento, né? Que é uma coisa diferenciada para cada um, mas que vai chegar para todos nós, e tomara que chegue, né? Quantas pessoas, infelizmente, não tiveram o privilégio de passar por essa idade. Então, é um pouco sobre isso. Vocês que já estão numa faixa etária considerada dos idosos, já gostam das prerrogativas dos idosos, de não enfrentar fila, de ter certo privilégio, né? Porque tem que ter privilégio também ficar idoso, né? Não é só os bônus, tem que ter o ônus também. Então é sobre isso que a gente vai conversar um pouquinho, e eu já, de imediato, passo a bola para os meus companheiros aqui que queiram fazer um pouquinho, nesse primeiro bloco, uma visão assim mais geral, e depois a gente vai esmiuçando esse tema tão gostoso, né? Porque a gente aprende muito com as pessoas mais velhas, né? Eu também quero parabenizar, quero dar um oi para todos, né, que estão nos assistindo, e parabenizar a Noêmia, a professora, foi minha colega, né, por muito tempo, que deu essa sugestão. E quando ela se refere ao etarismo, na verdade, que é um nome recente, digamos assim, para o Brasil, né? Mas que, na verdade, ele é toda essa questão que a Denise estava falando. E eu acho que esse momento ele é muito importante, porque a gente tem assistido, sim, os idosos... Não vou falar de saúde, de atendimento médico, não é essa assistência, mas a gente está vendo muitos idosos hoje desassistidos até pela própria família,
né? Por quê? Porque não tem paciência para ouvir as histórias de um velho, porque não tem paciência para as manias de um velho, né? E também, de certa forma, quando eu tenho muita rejeição, é porque eu estou me vendo velho. E isso é uma coisa que eu não quero ver. Então, me incomoda esse assunto, me incomoda essa repetição, porque os idosos, eles têm o quê? Eles têm muita história para contar. E eles querem dividir com alguém. E aí, quando chega uma certa idade, esse alguém não tem uma disponibilidade de dizer eu vou me sentar, eu vou ouvir, né? Eu vou dialogar com o meu avô, com o meu bisavô, né? E isso gera muita preocupação. Por quê? Porque muitas vezes as famílias não se dão conta que tem um idoso dentro de casa morrendo aos poucos. Morrendo no meio de muitas pessoas e muitas vezes se sente solitário. Por quê? Porque o assunto é da atualidade, o assunto é do jovem, o assunto... E ele não está vivendo esse momento de juventude, ele já viveu. Então ele acaba ficando esquecido, né? Mas só que é um esquecido em sofrimento. Porque, na verdade, ele também quer contribuir, ele também quer opinar, ele quer interagir. Mas a diferença de idade, muitas vezes, não permite, né? Porque nem todos têm aquele entendimento de que o jovem ainda não chegou na idade dele, mas ele já teve a idade do jovem. É óbvio que a gente vê muito assim, ó. Eu não sou muito a favor daquela frase assim, ó, no meu tempo. O meu tempo passou, né? O que pode é eu contar experiências do meu tempo, mas não querer que seja igual ao meu tempo. Na minha época, no meu tempo, o jovem não viveu lá, né? Mas ele pode dar a contribuição dele com experiências, com histórias vividas, né? Mas aí vem toda aquela questão também familiar, né? Vocês vão ouvir muitas vezes eu falando de família, porque é assim. Se eu tenho uma família harmônica, se eu tenho uma família unida, ela vai estar presente, esse filho nasce com esses princípios, com esses valores que a família vai passar como base, e eles vão entender que se não fosse aquele vô e aquela avó, eles não estariam ali. Então, quando se referem, e eu sempre alerto para isso, sempre gratidão ao vô, avó, não é porque eu sou vó, não é porque eu sou bisavó, não, eu estou falando no geral. Sempre gratidão, porque se eu estou aqui, alguém bem antes de mim veio. E acabou chegando, então, na minha geração, né? Então, não é que o idoso, muitas vezes eu ouço uma certa tristeza, que repete 1000 vezes a mesma coisa. Mas por quê? Porque não traz para um bate-papo do dia a dia. Atualiza, explica. Eu vejo muito os meus netos, o Mateus e o João Pedro, discutindo de igual para igual com o Írio. Mas eles trazem o Írio para o atual. Assim que tem momentos que o Írio está lá contando para eles como era, eles estão levando ao conhecimento do Írio. E eu gosto muitas vezes que eu vejo o Mateus dizendo, né? Não, vô, peraí, deixa eu te explicar. Ó, vô, assim, 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 sabe? E aí o Írio pode dizer também a opinião dele com a visão que ele tinha e com a visão que ele está tendo através dos netos. É isso que muitas vezes falta. Só que, lógico, Denise e Silvio, é muita discriminação. Muita. Silvio, concorda com isso? Silvio tem uma experiência grande com a questão do idoso, né? Deixa eu só te interromper um pouquinho para dizer para o Silvio o seguinte. Uma pessoa completamente apaixonada pelo teu pai e pela tua mãe, eu. E uma vez, no Clube Butiá,
eu sempre ia abraçá-los, né? E ela levantou para me abraçar e falou assim: ai, eu gosto tanto de ti, eu posso te chamar de minha filha? E eu falei para ela assim: eu tenho uma imensa gratidão por ter uma mãe que nem a senhora. Então, assim, eu quero hoje te dizer que, assim, foram pessoas muito especiais para mim. Assina embaixo. Fico muito grato e muito honrado e lisonjeado por isto. E eu estava escutando, né? E eu estava pensando aqui comigo, né? Meu pai sempre falava. Meu pai fez 50 anos. Se Deus me der mais 10 anos, agora eu já estou muito feliz. Aí chegava nos 60, Repetir. aí eu dizia, se Deus me der mais uns 5 anos para mim, tá bom. Aí foi 70, foi 80, foi 90, né? Aí ele disse assim, tu sabe que eu fui no CTG? E o cara disse assim, senhor Deus, se o senhor fizesse, o dia que o senhor chegar a 100 anos, eu dou uma vaca no dia do seu aniversário. Aí ele estava com 97 anos e ele disse assim, tu sabe que eu estou quase ganhando aquela vaca? Querido. Mas é uma fase muito interessante da nossa vida e a gente perpassa por ela também, né? É uma satisfação a gente também poder passar, ter essa chance de chegar até lá, né? Como eles chegaram, né? E vivenciar isto, essa passagem. Eu também lembro muito quando eu ia nos bailes da terceira idade onde eles estavam. Aquilo era uma alegria, era um evento. Se eu fosse lá prestigiar o pai, sentar na mesa com o meu pai, né? E a gente acompanhar todo aquele baile, participar, conversar. Então, isso era uma integração muito satisfatória para a gente. Eu aprendi muito com eles, vivenciando essas experiências, né? E sou muito grato, né, às experiências que eu tive, né? As pessoas que eu convivi, né? Eu lembro, eu tenho uma passagem na minha vida também que eu fiquei sozinho, fiquei viúvo, né? E comecei, passava lá na frente, olhava o baile da terceira idade e a professora Evinha era a presidente senhor, vem cá, entra aqui. Eu disse, não, vamos embora, professor, aí não é lugar para mim. Eu acabei entrando, né? E me surpreendendo, assim... com a vida que tinha lá. Com a vida, com uma... Porque o que acontecia? As pessoas que a gente via durante a semana, né, que a gente passava pela rua, passava por um senhor de idade, caminhando... Chegava naquele dia, naquele domingo, ele estava todo bonitinho, barbeadinho, cheirosinho lá, todo tezinho, para dançar com as namoradas. Dançando muito mais que a gente. Dançando muito mais do que nós, muito feliz da vida, né? Então, a gente se surpreende com isso, né? E a gente sabe que depois de certa fase na vida, existe essa oportunidade de ser vivenciada, né? Com certeza. Nós vamos falar muito sobre isso, né? Esse primeiro bloco a gente deu uma contextualizada geral e agora, a partir dos outros blocos, a gente vai conversar um pouquinho desde essa questão lúdica até a questão dos direitos sociais, né? Dessas pessoas nessa faixa etária. A gente já volta. Voltamos com a nossa questão da terceira idade, ou da velhice, ou da melhor idade, enfim, né? Há quem diga que não é a melhor idade, mas a nossa posição aqui é de sermos otimistas acima de tudo, né? Nós não podemos vir aqui para desanimar ninguém. A gente tem que ter sempre uma vibe positiva, né? Com certeza. E como toda fase da nossa vida, nem tudo são flores, né? A terceira idade, a velhice, né? Não é diferente. Só que tem um complicador, né? Que nós não estamos preparados para essa fase, para vivenciarmos essa fase. As cidades muitas vezes não estão preparadas para esse
para esse tipo de abordagem, porque a luta diária é por produção, né, por rendimento, por aproveitamento, é uma engrenagem que tem uma certa velocidade e muitas vezes os idosos, quer dizer, claro, os idosos não conseguem acompanhar essa velocidade e aí naturalmente vão se sentindo à margem, né, literalmente. As famílias hoje elas precisam trabalhar, né, os seus membros trabalham, dificilmente a gente tem aquela como se diz, aquela formação, a composição familiar onde trabalhava um, outros ficavam em casa, então o idoso ele nunca se via sozinho, né? Nós temos idosos também pessoas que não tiveram filhos, né? Não tem mais irmãos, não tem pais, não tem quem possa ficar com eles. Muitas vezes eles acabam ficando em alguma casa, né, de idosos, o que não é o fim do mundo também, porque a gente sabe que tem casas bem preparadas para atendê-los, né? Só que acaba sempre aquela coisa, quem pode mais tem mais condições, quem pode menos tem menos, né? Isso é da vida. Nós estamos... A gente está sujeito a isso, né? A gente está falando sobre exclusão, né? Exclusão. Há um certo conceito na sociedade, né? De que o que acontece na nossa vida e na vida de várias pessoas, jovem, menino, estuda, formação, namoro, casa, e aí começa a estabelecer algumas metas. Casa, carro, bem-estar, renda, né? E aí vem filhos, vem a sequência. Depois ele começa a pensar em se aposentar. Aí ele conquistou a casa, o carro, e aí ele começa a pensar em se aposentar. Para muitos, depois da aposentadoria, a vida terminou, acabou a vida. Uhum. E aí que nós começamos a interpretar um certo conceito que é pré-estabelecido para a vida. E a vida não tem esse conceito de chegar até ali a vida terminou. Agora eu vou pegar o meu caniço e vou pescar, porque ele não vai conseguir. Terminou a perspectiva de vida. Eu acho que depois disso há uma perspectiva de vida e aí entra a exclusão, porque aí muitas vezes esse cidadão ele se sente excluído, com um talento enorme, com uma... E nem é questão de se sentir, ele é excluído. Ele é excluído. Né? Eu sei que a Brigada ainda tinha um programa para os brigadianos aposentados, né? Aqueles que gostariam de continuar trabalhando, né? Eles faziam aquele serviço nas escolas, faziam na praça, era um trabalho mais suave, né? Mas isso era estavam trabalhando. Mas estavam trabalhando, eles também estavam se sentindo eu acho que é a questão de sentir-se produtivo. Eu acho que sentir-se útil, né? Útil, né? E aí o que acontece? Não é aquele serviço tão pesado, tão hostil, ele não vai para frente de combate, mas está mais presente na escola, tem um suporte ali dos colegas, então, e isto pré-estabelece uma certa valorização desse setor que fica excluído, né? Então eu estou citando isso como um exemplo, mas se pode ter outras atividades. No caso, tem médico que trabalha, né? O Dr. Ladeira mesmo é um exemplo que trabalhou até poucos anos. O Dr. Carlos Correia também trabalhou, né, uma vida inteira aqui em Butiá. Então, são pessoas que já ultrapassaram um certo limite da sua idade, que não precisavam mais. Mas assim, Silvio, com toda essa necessidade de crescimento, de evolução, né, e use o termo que quiser, há um grito, né, de reivindicação daquela pessoa que, digamos, estava numa empresa até pouco tempo, a empresa faliu ou entendeu que né, pôr para a rua, aquela coisa toda. Vão oxigenar a empresa. E essa pessoa com uma larga experiência, conhecimento, né,
o que que acontece? Começam portas a se fecharem no mercado de trabalho. E é uma pessoa que poderia estar nativa, poderia estar produzindo, rendendo, né? Inclusive, orientando, como eu sempre digo, as pessoas acham que a gente sai de uma universidade sabendo tudo. A universidade é uma abertura de horizontes para que tu vá buscar. Agora, se tu não exercer, tu vai sair de lá conforme tu entrou. E muitas vezes esquecem que essas pessoas, que muitas vezes não têm uma formação acadêmica, mas têm a melhor formação do mundo, que é a vivência, que é a experiência, né? E muitas vezes é mandado para casa como idoso. E isso é uma coisa que eu tenho percebido, a necessidade de ter um olhar para essas pessoas, de ter um programa para essas pessoas, dentro das próprias empresas, de utilizarem todo o conhecimento, toda essa experiência, essa bagagem que eles trazem, né, até para passar para quem está chegando. E aí o que acontece? Joga fora que o novo vai entrar. E muitas vezes, acontece, não é pouco, muitas vezes esse novo não se encaixa. E o que poderia resolver já foi mandado para casa porque é idoso, é descarte, né? Então, eu sempre digo que eu não vejo, Silvio, pode ser que tenha, mas eu não vejo um programa social para o idoso. Eu vejo os bailes da terceira idade, honra ao mérito em quem criou, porque ali eles se sentem felizes. Ali é a hora do lazer deles, né? Ali eles vão dançar, eles vão compartilhar, né? Mas saiu dali, eu inclusive tenho uma pessoa que ela diz assim, a minha mãe vai no baile, nos bailinhos, na sexta-feira ela começa a melhorar, né? Na sexta-feira as dores vão embora. Aí ela vai, dança, segunda volta tudo de novo. Aí tá morrendo de novo, mas na sexta-feira ela melhora. E o que eu digo? O objetivo dela, né? Objetivo... Ela tem uma motivação. Tem. E aí que teria que ter um programa nessa segunda para que toda essa energia fosse aproveitada, para que toda essa experiência de vida fosse passada, né? E eu não sei, posso até estar pecando, né? Mas eu não tenho conhecimento de um programa voltado para o dia a dia do idoso, sabe? Voltado para atividade, o que ele pode ensinar e o que ele pode aprender. Porque não é só o mundo mudou, ok, mas tem muita gente com capacidade de aprender. Vou pegar o meu exemplo. Eu não escondo de ninguém, não tem porquê, porque eu tenho muito orgulho mesmo, né? Eu tenho 68 anos. Já ouvi, né? Mas está na hora de tu ficar descansando, o que tu quer, né? Tá na hora de tu não ter patrão, não ter horário, ficar em casa. Vai viver. Tem que viver. E aí eu respondo sempre, mas eu vivo. E vivo feliz, porque eu sou útil naquilo que eu faço. E não é nem querer, né? Porque eu me acho. Não, eu sei que eu sou útil. Eu sei que o meu trabalho pela manhã na Escola Visconde de Mauá, ele faz falta. Eu como orientadora, né? E aí é que eu penso, por que eu tenho que ir para casa porque eu tenho 68 anos? Eu vou para casa, claro que se houver uma lei, beleza. Mas eu vou para casa quando eu achar que eu devo. E não quando alguém me classificou no patamar de idoso. Não. Enquanto eu puder contribuir, enquanto eu puder servir, eu estarei lá. Eu sei que eu estou tendo contribuição, mas a escola me faz muito bem. Porque é ali que eu vivo, eu troco experiência, eu atendo os meus orientandos, é onde é uma parte significativa da minha vida, né? Tá ali. E muitas pessoas não têm essa oportunidade. Vai para casa.
essa tua sensação e essa tua possibilidade de te enxergar ainda produtiva existe porque tu está tendo esse retorno. Mas o que acontece, né, com as pessoas mais idosas que não participam, não tem uma agremiação que participe, não tem uma atividade, não tem só o ambiente familiar. Por isso ficar que eu falei, muito não tem um programa. isolados, eles não têm essa perspectiva. E tu só vai buscar perspectivas se tu tiver horizonte. Exatamente. Senão tu não busca, tu fica até enjoado e querendo romper com aquilo ali. Né? E a família, por sua vez, não é culpa dela também, tem que fazer, tem que seguir a vida, né? E o idoso, na verdade, a gente tem que cuidar muito para ele não se entregar mentalmente, né? Que é uma coisa que acaba acontecendo com esse isolamento, né? Acaba acontecendo. Eu entendo assim, o tempo não perdoa. O tempo não deixa dúvida alguma. Vai chegar para todo mundo. É implacável. Não adianta. Tu pode posicionar, pode te organizar, mas o tempo não perdoa. Ele vai te moldando, ele vai te levando, ele vai te transformando, né? E vai te embrutecendo. E isto vai também te deixando sem as mesmas condições que tu tinha antes. Será que é por isso que tem a expressão "eita, que velho rei lento"? Pode ser. Né? A gente vai perdendo a paciência também com as coisas, não é? Vai. Porque ninguém se torna aborrecido do nada. Né? E essa expressão, ela pode ser uma forma do idoso manifestar, olha aqui, ó, eu estou aqui. Tô de saco cheio. Mas, dá um jeito, resolve meu problema. Olha, tu vê o tempo passar, tu vê as coisas acontecerem, e aí tu chega numa certa idade que tu perdeu aquela vitalidade. Porque olha só. E aí tu olha as situações atuais agora. Ninguém vai ficar calado. A gente sabe. Quem tem experiência. A mulher, ela é muito vaidosa, né? O homem também não deixa de ser. E essas marcas implacáveis do tempo que a gente enxerga, ela afeta diretamente o que a gente não enxerga. Né? E sobre isso, a gente vai conversar um pouquinho mais no próximo bloco. Como é a sensação da gente se enxergar sem que a imagem que eu vejo afete o meu psicológico, né? Sem que eu aceite isso, né? As minhas rugas, as minhas transformações, porque na verdade a gente se transforma o tempo todo, né? Mas talvez seja esse o grande desafio, a gente poder encarar de uma outra forma. É difícil, claro que é, mas fica aí que a gente vai ver que de repente é possível. A gente já volta. Pois é, a gente está conversando aqui e vendo que envelhecer não é fácil, mas pode se tornar um desafio viável, desde que a gente comece a se preparar para a velhice, né? O problema é que a gente não se prepara para ter uma velhice mais tranquila. A gente gasta toda a nossa energia no antes, no durante. Sim. E no depois a gente já está assim, ó, estressado, doente, né? No depois a gente diz, agora Deus decide. E na verdade não é assim. Também tem muito da situação também, ela está assim muito por nossa culpa também, né? Da forma como a gente conduz a nossa vida. A gente, quando é jovem, a gente não pensa muito na nossa saúde, na nossa alimentação, a gente come porcaria, né? A gente não dorme, a gente fica noites em claro, né? Tudo bem, no outro dia tá beleza, mas a conta vem depois, né? Muitas pessoas também, agora na velhice, trabalharam muito na sua juventude com coisas pesadas, né? Naquele tempo a tecnologia não dispunha de tantos auxílios para diminuir a penosidade do trabalho, né? São pessoas que se judiaram muito, ou sob o sol, ou esforço físico
depois tem a coluna, né, com problemas e São tal. pessoas sofridas, Então né? são várias coisas. A gente não pode colocar todo mundo numa mesma balança, porque cada um tem a sua história. A sua realidade. Né? Graças a Deus tem muitos idosos saudáveis que têm a pressão tem muito essa- melhor, pressão arterial muito melhor que a nossa, mas em compensação tem muitos, além da fragilidade que a idade traz, a consequência de toda a fragilidade física, tem mais a questão saúde. Então, assim, ó, é muito complicado, mas eu entendo que a gente também contribui quando isso se torna complicado, porque a gente meio que deixa para pensar quando Depois. está lá. Né? Eu acho, como eu falei no primeiro bloco, há uma perspectiva de vida pré-estabelecida, né? Até um limite, como eu falei, até a aposentadoria ali, bom, agora me aposento, acabou, e aí o que tu vai fazer depois? Então não há um planejamento para isso que tu está falando, qualidade de vida. Nós não nos preocupamos com a qualidade de vida, né? Havia um conceito, todo brasileiro gosta de carro. Então, como se a gente tivesse um carro. A mídia vende todo mundo tomando cerveja, feliz, isso. O álcool é um mal estabelecido dentro da sociedade, assim. Demonstrado como felicidade. Sim, para a gente consumir mais bebida alcoólica e tu olha Que aí no tu vai ser descolado. tu olha no Facebook, tu olha numa rede social, tá todo mundo com uma bebida. Nada contra. Eu tomei minha cerveja, mas eu tomei minha cerveja numa festa, coisa assim. Mas não é natural muitas coisas que estão acontecendo hoje e a pessoa não está vendo o seu futuro, né? E não há um planejamento e a gente não vê dentro da sociedade e dentro de uma estrutura política, social, essa preocupação com a qualidade de vida dos nossos brasileiros. Foi o que tu falou, a falta da política. Então, né? falta uma política voltada para isso, para a qualidade de vida. Então, algumas coisas, quem está com 30, 40 anos, tem gente que está se matando na alimentação, não é saudável, tem muita gente obesa, tem muita gente com pressão alta, tem muita gente já diabética, depressiva. Então, ninguém está detectando o que está acontecendo na sociedade. Mas, Silvio, deixa eu te Então, interromper. a sociedade está ficando velha muito antes do que a gente pensa. Né? Mas então, assim, essa terceira idade já está acontecendo muito antes, porque a gente conhece muitas pessoas com 40, 50 anos incapacitadas para o trabalho. Mas, né? ô, Silvio, quando a gente fala dessa política voltada para a qualidade de vida, a gente vê a realidade nua e crua. Porque, por exemplo, hoje, cada um fala do que vive, né? Então, eu vou pegar a classe dos professores. Tem professor tendo que trabalhar de manhã, de tarde, de noite, em 2, 3 escolas, e eu digo sem medo de errar. Não é por um salário de decência, é por um salário de sobrevivência. E aí, aonde que está uma política voltada para essa pessoa ter qualidade de vida? Quanto tempo ela vai aguentar nesse Quanto pique? tempo ela vai aguentar nesse pique? Não muito. E aí eu vou perguntar para vocês quem ganha o salário mínimo. Não, aí eu ia chegar lá. Tem essa opção de trabalhar numa escola, trabalhar na outra, trabalhar na outra, trabalhar de manhã, trabalhar de tarde, trabalhar de noite, vive dentro de uma escola, né? Mas, digamos, que tem um salário de sobrevivência. Mas e aquele que a única opção é o salário mínimo? Qual é a qualidade de vida? Qualidade de vida, qual é o futuro dele? Não, qual é o lazer que ele vai poder Qual é o fazer? lazer? Ele pode ir no É, cinema, é. ele pode frequentar certos ambientes que até então ele poderia Obviamente ter frequentado. não, né? Claro que não. Então tudo contribui para esse afundamento. Ele trabalha e a esposa fica em casa. Qual é a E perspectiva dela em casa? outra coisa, gente, quando o idoso tenta quebrar isso aí, ele ainda é discriminado. Aí vou trazer uma outra faceta, né? Por exemplo,
que é aquela lá vestida de guriazinha, né? Como se a gente, virou idoso, tu tem que mudar até a tua forma de te vestir, pra que passar tanta pintura? Precisa uma velha. Gente, tem muito disso. É preconceito. É preconceito. Etarismo, né? Aí Julgamento. Aí o que a gente diz? Julgamento. Né? Que quem tá numa vibe de não importar com a opinião alheia, né? Tá muito evoluído. Tá muito evoluído. Mas eu sempre digo assim, que, por exemplo, a pessoa tem que ter, né, um entendimento do que é a sua própria liberdade de ter o cabelo que quer, a roupa que quer, o calçado que quer, dentro daquilo conforme a sua idade, né? Por exemplo, eu inclusive falei um dia numa sala de aula, todos os alunos riram. Eu falei, gente, na minha juventude, eu usei muita minissaia na minha vida, muita. Agora vocês imaginem eu entrando ali pelaquela porta, de minissaia, com a botinha em cima do joelho, coisa e tal. O que vocês iam dizer? Ficaram tudo me olhando. Tenham coragem, porque eu já sei até o que estão pensando. Então pode falar. Ninguém falou. Eu falei, vocês iam dizer, olha aquela velha, porque esse é o termo usado, né? É lógico que tu não vai estar ridicularizado na frente de todo mundo, porque tu vai ter noção do ridículo, né? Mas liberdade do que tu vai usar, a cor do teu cabelo... Tu não pode deixar de usar por uma opinião terceira. Alheia, exatamente. Tu pode deixar de usar porque tu tem bom senso. Porque tu tem bom senso, exatamente. Que o bom senso tem que prevalecer. Exatamente mas isso. não por uma questão de um comentário. Porque o que vão dizer, né? Isto eu venho comentando desde o início do programa. São preceitos, são conceitos que a sociedade pré-estabeleceu e nós estamos pré-amarrados a isto. E reproduzindo né? isso. E reproduzindo isto. Né? Eu falei num outro programa sobre a teia de aranha. Nós estamos construindo a mesma coisa e nós precisamos mudar urgentemente. Que não é por isto, conhecimento, é por repetição, né? Porque está trazendo prejuízo para a sociedade inteira isto. E a gente não consegue conversar em casa mais sobre isso, a gente não consegue conversar na escola, a gente não consegue ouvir mais ninguém quer conversar mais com o idoso não consegue conversar mais com um jovem, o jovem não consegue conversar mais com o idoso. Não se entendem. Então, a gente acaba não se entendendo mais dentro de uma sociedade que é nossa, que nós estamos vivendo ela. E aí eu vou bater numa outra tecla que a gente também já vem falando desde que o programa iniciou. Tem que haver, e a gente sabe que muitas vezes não há, tem que haver a questão respeito. Porque, por exemplo, eu tenho 68 anos, tá? Então, eu já tenho algumas manias, digamos assim, conforme a minha idade. Nilza, deixa eu te interromper. O respeito é a partir do momento que tu parar de estacionar na vaga do idoso. Ah, sim. Tu não furar a fila, tu não ficar indignado que o idoso passou na tua frente. Exatamente. Tu não ficar indignado porque ele está demorando num caixa eletrônico. Exatamente. Porque ele está ali. Então, em vez de prestar alguma ajuda, dele. Tu está julgando ele. Exato. Então, esta mudança que a gente está precisando. Está precisando. Quer mudança no mundo? Começa por ti. A gente tem que começar por nós. Atitudes, né? Começar por nós. Então, eu digo assim, que eu vejo tudo isso quando eu sei assim, mercado de trabalho para o idoso. Eu vou contar uma experiência da professora Noemi. A professora Noemi estava aposentada e trabalhando. Aqui nos sugeriu o tema? Aqui nos sugeriu o tema. Ó, Noemi, para ti. A Noemi estava trabalhando em Eldorado, ela foi minha colega no Mauá há muito tempo e hoje em Eldorado. E aí ela estava me contando que nessa função, que eu também não entendi muito bem, porque eu também há muitos anos não sou do município, uma questão de uma lei, os aposentados foram postos para a rua. A professora Noemi entendeu que ela tinha muito ainda para ensinar. Ela tinha muito que ensinar e aprender e muita vitalidade para ficar no mercado de trabalho e não para ir embora para casa. Mas foi. Eldorado, com todo mundo que foi para a rua, abriu o concurso. E ela fez. E ela pensou, mas eu vou mostrar que eu tenho capacidade de estar no mercado de trabalho.
foi lá, fez, passou a estar na mesma escola, na mesma turma que era do ano passado, esse ano é dela, sabe? E eu disse, honra o mérito, Noêmia. Mas aí tá ela, isso que é muito legal e que é o que a maioria dos idosos não tem, não te interrompendo aqui. Eu também estou numa fase que você não fala na hora, depois eu esqueço. Foi. Mesmo que todo mundo acredite em ti, te ouça, se tu não tiver, sim. é porque ela tinha isso, né? Isso ninguém te dá, isso tu sente. Então, por isso que é difícil, porque muitas vezes as pessoas começam a mudar a postura com o idoso quando já não adianta mais. Mas aí eu vou te dizer uma coisa também. Quando eu falo, né? Vocês vão me ouvir falar muito isso, mas quando eu falo que uma coisa que era tabu, né? E que não se podia falar nas escolas, muitas vezes nas famílias, né? Não se podia falar em saúde mental. Não se podia falar em psiquiatra, porque é louco, é pra louco, é não sei o quê. Tanto a criança quanto o idoso, eles têm que se antenar para a saúde mental. Porque aonde eu começo, todo mundo está acreditando em mim e eu não estou, Aí é o problema. aí está o problema da saúde mental, né? Ou seja, de crenças limitantes, ou seja, por decepção, sei lá, mas é nesse momento que eu digo que tem que ter um olhar diferenciado, porque a gente tem aquela história. Muitos casos, né? Eu já vivi e aí a velhice me assusta, eu sei que eu vou morrer, eu sei que eu não tenho mais o que fazer, eu não tenho mais como contribuir, e aí vem o quê? Suicídio, né? De uma depressão que vem se arrastando e que não foi só naquele momento, ela é um somatório. Então, É o limite. tem que ter um olhar, né, para esse idoso, não na hora que ele apresenta o problema, na vida que ele vem levando. É um desafio e a gente vai ter que agora dar o espaço dos nossos patrocinadores e a gente já volta para o nosso último bloco, continuando a falar sobre a terceira idade. Nosso último bloco do programa Entre Linhas, já lembrando a vocês que sexta-feira que vem, às 8 horas ou 20 horas, como vocês preferirem, 20 horas é o correto, e estejam ligados conosco para que a gente possa seguir aqui na discussão. E olha só, me lembrei de uma coisa agora, que quarta-feira de manhã, eu estava olhando o jornal pela manhã, e eu não vi a cidade, mas foi no Brasil, em que uma van parou na frente de um prédio e atirou um idoso na calçada e Vamos embora. as câmeras flagraram isso, né? Então aí eu ainda pensei, meu Deus, nós estávamos falando sobre idosos, né? Enfim, estávamos com a sugestão da professora para falar sobre idosos e me chocou muito, né? Porque o descarte, né? A forma como as pessoas lidam com as situações quando elas não são mais consideradas úteis, né? As situações, animais, pessoas, enfim. A gente vive num mundo muito materialista, muito... E muitas vezes os próprios familiares. Muito, assim... é para já, né? Ou as coisas acontecem ou não acontecem e eu já vou partir para o plano B. E eu acho que um pouco o que apavora a terceira idade é que não tem mais plano B, né? A gente já está no plano D. Então, ou a gente se enquadra e acha um foco ou é o fim, né? E isso é muito triste. Então, o que a gente gostaria hoje nesse programa, que eu não sei se estamos atingindo esse objetivo, é levar as pessoas que estão conosco aqui a refletir um pouquinho como é que a gente está tratando a terceira idade dos nossos queridos e como estamos preparando a nossa velhice, para que a gente não passe por essas situações assim difíceis, né? Porque a gente precisa conversar sobre as questões para poder antever alguma saída,
porque manual não existe, infelizmente. A gente não sabe como Eu acho que tinha que ter um proceder. manual de qualidade de vida. Isso Não existe. Seria a prioridade. Não vamos esperar que as políticas surjam, né? Senão é complicadíssimo. É complicadíssimo Porque depende de vários outros fatores. Então a solução é para já, é para ontem, Eu né? acho que provocar demanda, sim. Sim, Eu provocar acho que demanda, depende sim. de nós temos, Não fechar os olhos para e isso, não né? ficar sentado esperando que alguma coisa aconteça. Eu acho que a sociedade brasileira, hoje, ela vive um divisor de águas. Ela não está provocando o que ela quer para o seu amanhã. Ela está esperando aqui do outro lado. Mas é o que acontece, Silvio. Ó. Eu estou esperando um momento, eu estou esperando um programa, eu estou esperando uma política, né? E daqui a pouco eu não estou esperando mais nada. Eu estou esperando melhorar eu já e aí não tô contando melhorou. para São Pedro do que eu morri. né? Verdade. E o que eu ia dizendo naquela hora? Que quando eu falo de saúde mental, esse idoso, ele precisa ter algo para se ocupar. Porque se ele para pensar, é aquela velha história, eu não volto mais. Né? Não tem como eu voltar. Eu vou avançar. Aí começa, olha para o filho, olha para a filha, olha para o neto e começa a bater o desespero. Logo, logo eu não tenho mais isso aqui. Então, se eu tiver uma visão de que é muito importante que isso exista na sociedade, um programa voltado, uma iniciativa para esse idoso, nós teremos uma terceira idade muito melhor, muito mais feliz e vivendo muito mais ainda. Sim. E enquanto essas Vai políticas... viver mais ainda. É muito importante isso que tu falaste lá no bloco anterior, sobre o salário do professor, sobre o salário do trabalhador atual, sobre a qualidade de vida da nossa população, né, que fica à mercê, presa a esta situação que é calamitosa. Então nós temos um fato realmente que, se a gente começa a conversar e a gente começa a debater e a ver e encontrar a realidade que nós vivemos hoje, né? Que não se tem qualidade de vida, não se tem um salário compatível a uma qualidade de vida normal, não se quer digna, né? Então, por isso, muitas vezes não se atinge os objetivos, né? Muitas pessoas têm uma vida inteira e chega no final dessa vida tem uma história para contar, mas é lamentável que milhões e milhões Não ter para quem contar. Não ter para quem contar a sua história. E uma coisa, né, gente? Enquanto essas políticas não acontecem, e a gente já comentou aqui, e eu creio que não vão acontecer tão rapidamente, né? A gente tem exemplos que a gente vê frequentemente até, né, de idosos que entraram na universidade, né, que estão praticando esportes radicais, né, que tá vivendo, e isso assim, tá namorando, se tá namorando, tá tendo uma oportunidade de vislumbrar uma vida já numa etapa, né? No final da vida. Mas eu acredito que se eles tiveram esse arrojo é porque eles tiveram um suporte que não precisa estar lá naquela política pública, ela deve estar dentro de casa, que é o que a gente falou aqui. E dentro de cada um. E dentro de cada um. Então, assim, todos, não é porque eu estou mais velha, porque eu estou com algumas marcas do tempo, que eu não posso ser igualmente interessante, que eu não posso ser bonita, que eu não tenho que ter vaidade, que eu não seja uma pessoa interessante. Que eu não chame a atenção que eu não chame a atenção de alguém, né? E é lógico que as pessoas têm o direito de reconstruir as suas vidas, né? Tem o direito e devem. E devem, porque o ser humano, ele não nasceu para ficar sozinho. Né? Nós precisamos isolado, né? precisamos de companhia, precisamos ter alguém ao nosso lado. Então esse suporte, vai que eu tô contigo, digamos assim, como a gente diz para os nossos filhos, né?
E depois nós temos que dizer para os nossos pais, conta comigo, eu tô aqui, vai em frente. E não assim, ó, não faz porque tu não pode mais, não isso porque tu não consegue, que a gente acaba fazendo às vezes sem, e quando eu digo a gente, me coloco no lugar também de que já errei muito, mas eu ainda bem que me deu conta. Mas e que aí quando a gente procura, faz né? isso com a intenção até de proteção, na verdade, a gente está dizendo para ele Tu é incapaz. que ele é incapaz. E quando ele se sente inútil, incapaz, ele está morrendo aos poucos. Por quê? Porque ele não vê sentido mais no que ele faz. Motivação, né? O que ele poderia ajudar não serve mais. Então, isso me faz pensar que essa política que a gente deseja, ela não pode ser a do idoso, ela não pode ser a da mulher, ela não pode ser a do jovem. Ela tem que trabalhar o ser humano integralmente, porque nós precisamos ser trabalhados para trabalhar com o idoso tem que ser trabalhado para aceitar a sua faixa etária, os jovens têm que ser trabalhados para conviver nesse ambiente. E a gente cai de novo naquilo que já falamos em outros programas, a gente vive em caixinhas. Infelizmente, a gente vive em outra caixinhas. coisa, e muitas coisas que a gente ouve e vê por aí são ditas sem significado, né? Por exemplo, como é que a gente vê a formação de uma criança? Ela é integral, é uma formação integral para chegar onde tu estás falando, né? Eu preciso criar essa criança para uma juventude, para essa juventude passar para o adulto, do adulto para o idoso e do idoso ser um idoso saudável. Então, quando a gente fala que a formação tem que ser integral, ela está bem bonitinha no papel. Sim. Mas não está vendo. E a gente reproduz, gente. A gente reproduz sem sentir. Olha aqui, ó. Quem nunca, né? É de pequenininho que se torce pepino. Pau que nasce torto, nunca se endireita. Meu Deus, é a coisa mais se eu tô absurda. dizendo isso, eu tô já fadando uma pessoa que tá aí por um caminho errado, que ela nunca vai acertar. E que a própria Né? pessoa E que tem a síndrome da Gabriela Cravo e Canela, né? Eu nasci assim, cresci assim. você sempre assim, eu cresci assim, eu não vou mudar. Como não vai mudar? Se o mundo está em constante mudança, como que eu não vou me adaptar? Como que eu não vou mudar? Eu acho que a gente tem que começar agora a falar na parábola do monge, aquele da vaquinha, né? Que o Jogava monge aqui no penhasco. jogou a vaquinha no penhasco lá e daqui a uns anos ele voltou lá. Aquilo estava tudo diferente, não estava desenvolvido. Por quê? Enquanto estava aquela vaquinha lá, o pessoal estava lá, tirava leite dela todo dia e ficava naquilo ali. Né? No momento que eles não tiveram mais aquilo ali, tiveram que buscar alternativas, Se viram obrigados a fazer a transformação. Não, prosperaram. Prosperaram. Mas muitas vezes nós Aquele texto nunca eu trabalhei na escola. Mas é bem por aí. É bem por aí. Né? Quando a Denise fala em toda uma política de integral, né? Integral, né? E eu sou muito a favor, a gente pensa logo quem é a peça principal. É a criança, para chegar lá, né? No adulto. E a gente também tem que lembrar que esse adulto já foi criança. Mas eu falo assim porque a questão do programa, quando nós nos encontramos e conversamos sobre o programa, eu e a Denise, a gente ainda não havia fomentado a tua participação e depois foi aquela questão e nós conversávamos. Nós vamos criar um programa, mas não é um programa, nós queremos falar alguma coisa que fomente as pessoas, que mexam, que talvez a gente leve uma discussão para casa, desacomode isto, né? Então, é fomentar a sociedade para uma nova visão, para um novo querer. Eu acho que a sociedade hoje, né, e a questão da terceira idade, ela é fundamental, né, para a qualidade de vida de todos nós e para o crescimento de uma nação inteira, né, porque essas pessoas elas não podem de maneira alguma estarem descartadas, né, A gente
como objeto de... Sem perspectiva. Sem perspectiva alguma, né? Então, muitas vezes a gente vê, assim, um setor de recursos humanos. Acho que o setor de recursos humanos, nem o dono da empresa, se fizesse teste, ele passava no teste ali, ele não era aprovado. Eu gostaria... Então, tem coisas contraditórias, né? Eu gostaria de... Nós já estamos chegando no fim do nosso programa, mas eu gostaria de deixar uma dica de um filme bem interessante que me ocorreu agora. Eu não sei se vocês já tiveram oportunidade de assistir, se não, vale a pena, que é Um Senhor Estagiário. Já vi. É um filme muito interessante, Muito legal. com o Robert De Niro, né? Sim. Que fala toda essa questão do idoso no mercado de trabalho. Vale a pena, não vou dar spoiler aqui, não vou comentar, mas vale a pena vocês assistirem. Eu acho que ilustra muito bem o que a gente está falando aqui. E que a gente possa hoje, com o nosso debate aqui, provocar em vocês um olhar um pouquinho mais amoroso, paciente, né, e desafiador com relação ao idoso. Eu tenho certeza que esse exercício, para nós pessoalmente, também é muito importante, porque a gente procura sempre agir conforme nós falamos, mas a gente sabe também que quando o emocional da gente está envolvido nas questões, às vezes a gente atropela um pouco, né? Então a gente tem que estar em constante vigilância com os nossos pensamentos, com as nossas palavras, para que a gente possa sempre agir o mais próximo daquilo que a gente acredita. Mas como somos seres humanos, às vezes acontece, a gente dá umas rateadas. Né? E eu quero deixar registrado, eu sei que o programa está indo para o final, mas eu quero deixar registrado assim. Quando nós estamos falando do bem do idoso, do bem do outro, o quanto está fazendo bem para nós aqui, para o nosso dia a dia, esse programa. Nós poder levar, né, a nossa contribuição, mas também, ao mesmo tempo, receber o que nós estamos recebendo, né, de telespectadores, e esse nosso encontro, né, e que não deixamos o nosso diretor de fora, porque é sempre muito bom estar aqui. Até o próximo Entre Linhas, se Deus quiser. Até lá.